Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Jesus Cristo. Motivo de alegria estar reunido com os irmãos esta noite para prestarmos culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele merece honra, glória e poder. Independente de quantidade de pessoas na igreja, o importante, irmão, é nós adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Deus, Ele é fiel para cumprir com o seu propósito na vida de cada um que aqui se encontra. Se essa noite você chegou a essa igreja, não foi em vão. Eu tenho a plena certeza e confiança que o Espírito Santo de Deus pegou na sua mão e te trouxe a essa igreja. Aleluia, Jesus. Essa palavra a qual Ele escolheu para mim e você esta noite. Quero agradecer ao nosso bom Deus por essa rica oportunidade. Quero também agradecer ao pastor Vinho pela confiança. Que Deus possa abençoar, pastor. Aleluia, Jesus. Senhor, a sua família, todos, nome por nome. Pastor Domingo, a sua esposa, em nome de Jesus, e cada um que aqui se encontra. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Capítulo de número 24. O versículo 15, 16 e 17 e 18. Ezequiel, capítulo de número 24, versículo de número 15 até o 18. Diz assim o Espírito Santo de Deus: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não deixe que ninguém ouça o seu gemido. Não ande sem chapéu ou descalço como sinal de luto. Não cubra o rosto e nem coma a comida que é oferecida nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo e à noite a minha esposa faleceu. Somente o pastor Bim, em nome de Jesus, 1 Coríntios, capítulo de número, eu vou citar, pode ficar aí, pastor. Livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia, Jesus. Do versículo 16, vai dizer o Espírito Santo de Deus: não sabeis vós que é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vós destruir o templo de Deus que é santo, Deus também o destruirá. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando aquele que merece honra, glória e poder. Aleluia. Eu confesso que estou muito feliz de receber essa oportunidade de a essa igreja ministrar a palavra de Deus pela segunda vez. Quer dizer que tive altos e baixos na minha vida, mas é de verdade que quando Deus tem me chamado um propósito em nossa vida, por mais que a gente tenta fugir do Senhor, a gente não consegue, porque o Senhor nos alcança. Por mais que você tente se esconder do Senhor, não adianta, o Senhor Ele vai lhe achar. E pela misericórdia do Senhor, nesta noite estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu sou o menor da casa, e que o Senhor venha crescer no meio de cada um de nós. Amém? Quando eu paro para refletir nesse versículo 16 de 1 Coríntios, agora acabei de citar os irmãos: não sabeis vós que é templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se vós destruir o templo de Deus que é santo, Deus também o destruirá. Paulo, ele está indagando esta palavra ao coração daquelas pessoas que se encontravam na igreja de Coríntios.
O povo ele havia se rebeliado contra Deus. O povo havia virado as costas para o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Um Deus que deu dons maravilhosos à igreja de Corinto. É bem verdade que a igreja de Corinto ela estava tão espiritual que para falar a respeito do Senhor recebeu a oportunidade de pegar a cena, porque toda a igreja era avivada, toda a igreja pagava um alto preço. Não havia inveja dentro da igreja, não havia calúnia dentro da igreja. Então o Espírito Santo de Deus agraciava todos que se encontravam dentro da igreja de Corinto. Todos, quando um falava a respeito do amor do nosso Deus, todo mundo se alegrava. A Bíblia vai falar, Paulo vai falar que quando um dos membros se machucava, todo o corpo sentia a dor. Porque estava todo mundo alicerçado no Senhor e andando em um só Espírito. Mas chegou um tempo que a igreja começou a se corromper. A igreja virou as costas para o Senhor e começou a olhar para o mundo. Pelo fato de receber dons maravilhosos, a qual Deus havia agraciado o povo de Corinto, eles começaram a bater no peito do jargão de ignorância e achar que eles poderiam mostrar e fazer aquilo a qual Deus estava fazendo na vida deles. Eles acharam que não precisavam mais de Deus e começou a subir em cima do púlpito e mostrar o seu próprio Deus. É bem verdade que todos eles eram formados, a maioria deles eram formados em filosofia, era doutorado, doutor, era professor e assim por diante. Eles tinham facilidade de falar a palavra de Deus, era formado em ministros da palavra de Deus. Então passou a adquirir muito conhecimento, mas quando subiu em cima da palavra do púlpito para falar a respeito de um Deus poderoso, ele chegava a um ponto de tocar o coração da igreja. Mas a palavra ela vinha maquiada. A palavra ela vinha maquiada de tal forma que quando entrava no coração da igreja já não fazia tamanho efeito como antes. As pessoas começaram a se corromper. Aleluia, Jesus. As pessoas esqueceram Deus. As pessoas esqueceram de pagar mais o alto preço de ter encontro com o Senhor Jesus. Ninguém mais oferecia um preço ao Senhor. Ninguém mais buscava Deus como ele devia e merecia. Então o povo agora estão se achando que é melhor e maior que Deus em Corinto. Aleluia. E eu trago para os dias de hoje, se nós olharmos, nós vamos perceber que muitas pessoas se encontram na presença de Deus com jargão de ignorância. Às vezes sobe em cima do púlpito pelo fato de ter um dom, embora não é dele. Ele acha que pode pegar o dom do Senhor e usar como ele quer. Não. Se não estiver na direção de Deus, o Espírito Santo de Deus não vai falar na igreja. Ele pode ter o conhecimento, ele pode ter a sabedoria humana. A palavra de Deus, ela aberta, se torna a boca de Deus. Quando você lê, ela se torna Deus falando com a igreja. Mas ela, sim, ela é morta. Porque a letra mata, mas é o Espírito que vive. Mas tem homens e mulheres subindo em cima do púlpito, com jargão de ignorância, achando que pode falar aquilo que eles bem acham. Mas Deus não está neste negócio. Deus manda dizer à igreja que vai levantar uma geração que vai falar a verdade, ainda que doa o coração do homem ou da mulher que se encontra em cima ou dentro da
Glória! Eles estão brincando, mas Deus está levantando um homem e mulher que tem coragem e audácia de falar a verdade. Deus vai levantar uma geração que muitos vão olhar e vai falar: é ela mesmo, é ele mesmo. Muitos vão desacreditar, mas ele só cantava louvor. Ela só cantava, mas agora ela está pregando. Ela vai falar do amor de Deus. Ele vai profetizar e vai acontecer. Vai cantar. E para o Balmar. É forte, Jesus. Aleluia. A igreja de Corinto estava corrompida. E quando eu olho para isso, eu vou até o Antigo Testamento. Jerusalém era o centro do povo mais espiritual que existia. A cidade de Jerusalém. O povo buscava, o povo profetizava, era Deus na terra. Era Deus na terra. Sabeis vós que é o templo de Deus? Preste atenção. O povo começou a se corromper, o povo tinha uma intimidade com Deus da mesma forma que o povo de Corinto. Eles passaram a se corromper. Eles já não ofereciam mais o holocausto a qual Deus gostava. Eles já não pagavam mais o preço. Eles já não adoravam mais o Senhor. Viraram literalmente as costas para o Senhor. Aí Deus, ele percebe que não está sendo mais adorado. O povo vai na igreja, mas não está sendo mais adorado. Eles estão falando o nome de Deus, mas não está sendo adorado. Deus disse que não estava sendo adorado. Aleluia, Jesus. Eles se arrumavam, escolhiam as melhores vestes, as melhores túnicas. Ia na igreja com as melhores sandálias, com os melhores pingentes. Entrava na igreja, mostrava seu conhecimento e habilidade, mas Deus não estava sendo adorado. Eles estavam querendo arrancar aplausos. Eles queriam mostrar que eles tinham tamanho conhecimento. Deus então se ira com o povo de Jerusalém, o centro do povo mais espiritual de Israel. Deus então se levanta do trono e resolve dar uma volta sobre a terra, na intenção de encontrar alguém que tenha coragem, a ousadia de entregar algumas palavras fortes ao coração de Jerusalém. E ele, dando essa volta, ele encontra com um jovem chamado Ezequiel. Aleluia, Jesus. Ezequiel, ele era sacerdote. Ezequiel não era profeta. Mas quando Deus quer levantar, ninguém pode impedir. Aleluia, Jesus. Talvez aqui há pessoas que têm recebido profecia, que vai ministrar a palavra de Deus, que ainda vai pregar, mas está desacreditando. Tem pessoas aqui que cantam a palavra, cantam louvor ao Senhor, mas Deus está procurando alguém que tenha coragem de subir em cima do púlpito e falar ao coração da igreja a verdade. Jerusalém estava passando esta prova, achando que estava adorando, enquanto eles estavam arrancando a adoração de Deus para eles mesmos. Deus dando a volta, ele encontra com esse jovem chamado Ezequiel.
Aqui eu quero mostrar a cada um de vocês a responsabilidade de ser profeta. Deus chama este homem no confidencial e fala: olha, você tem coragem de entregar ao meu povo, o povo de Jerusalém, as minhas palavras? Acredito eu que este homem falou sim, Senhor. Sim. Tem coragem de entregar tudo, não tenha medo, mas não tenha medo de entregar, ainda que custe a sua vida. Sim, Senhor, estou aqui para fazer a sua vontade. Se Deus perguntasse a cada um de nós que se encontra nessa igreja, se nós temos a coragem, a audácia de subir em cima do púlpito e pregar a verdade, é claro que nós vamos falar de Deus. Só que as consequências de um profeta é doloroso, é experiente. Principalmente aquilo que Deus pede ou que vai fazer na vida dele. A Bíblia vai falar então que Deus chama ele e fala dessa forma: já que você está preparado, então lá vai a palavra que você vai receber. Eu vou pegar você como referência, Ezequiel, e por meio de você eu vou fazer com que caia todos os meus sentimentos. Você vai sentir a mesma coisa que eu estou sentindo por Jerusalém. Como assim, Senhor? Não estou entendendo. Você vai entender agora. Você vai ser profeta. Você é sacerdote, mas você agora vai ser profeta. Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Senhor, eu não tenho facilidade para pregar. Quem é que dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele fica surdo ou mudo? Não sou eu, Senhor? Então vai e eu serei contigo. Deus então chama ele e fala: olha, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Quando essa palavra foi ao coração dele, se eu estivesse no lugar deste profeta, eu entraria em colapso de desespero. Mas ele está dizendo: Senhor, não faça isso, por favor. Deus então questiona ele: não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não deixe ninguém ouvir o seu gemido. Não use chapéu e não ande descalço como sinal de luto. Não cubra o rosto e não coma nada que é oferecido no sepultamento. Aleluia, Jesus. Quando essa palavra foi direcionada aos ouvidos e o coração deste profeta, eu posso imaginar o quanto este homem sofria por dentro. Imagina se Deus falasse com você esta noite, para que você viesse fazer a vontade dele e não a sua. Se ele chegasse diante de você e falasse: com um só golpe vou levar aquele ou aquela que você mais ama, como é que você se comportaria na presença de um Deus poderoso? Aqui eu quero abrir um parênteses
Aleluia, Deus. Estão brincando por aí de ser profeta, irmão. No entanto, muitos estão saindo da igreja por causa de profecia. Eles estão falando que Deus está falando enquanto Deus está calado. Você hoje, em algumas igrejas por aí, é um tal de reteté que só o sangue de Jesus. Você que está aí alicerçado no Senhor consegue discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, irmão. É uma meninice de profecia falsa, irmão, matando homens e mulheres que estão dentro da igreja a fim de ter um encontro com Deus. Mas Deus vai derrubar. Deus vai tirar dos altares esses profetas mentirosos. Deus está preparando uma geração. Deus me diz que vai soprar e vai levantar homens e mulheres que têm coragem e audácia de levar a palavra original ao coração da sua igreja. Aleluia, Espírito Santo. Porque as igrejas estão baqueadas, irmão. Por quê, irmão? Falsa profecia, meninice em cima de púlpito. É um querendo ser melhor que o outro. Vê um humilde subindo, não é fogo de palha. Mas quando Deus pega o pequeno para usar e fala a verdade, aí eles querem matar. Ainda que tentam te matar aqui no Senhor, vou eu falar por meio de você. Cantará, meu Deus. Aleluia, Espírito Santo. A igreja estava totalmente corrompida, irmão. Aleluia, Deus. Que maravilha. Começou agora a igreja. Jerusalém, o centro da vontade de Deus, estava totalmente morta. Você percebe que quando Deus pega Ezequiel como referência, derrama sobre ele todos os seus sentimentos. Aleluia, Jesus. Deus está triste, irmão. Deus está triste com a sua igreja. Aqui no texto nós vamos perceber que Deus está triste. Ele pega alguém para entender o sentimento que ele tem, varão. É, Jesus. Ele é pai. Aleluia. Ele ama. Deus tem sentimento. Ele derramou todo o seu sentimento nesse profeta para que ele vinha sentir a dor da perda. Ele estava dizendo, assim como você está perdendo a sua esposa, eu estou perdendo a minha. Oh, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Da mesma forma, Ezequiel, que você perdeu a sua esposa, eu estou perdendo a minha. Oh, Jesus. A minha esposa está no adultério, decantará, beleza. Ela está nas redes sociais, ela está praticando aquilo que é desagradável
triste com a sua igreja. Deus está triste com a sua igreja. A palavra vai falar a respeito do homem a qual caiu sobre ele tamanho sabedoria. Eu me refiro a Salomão. Quando ele era pequeno ainda, com 15 anos de idade, ele tomou o reinado, ele passou a ser rei de Israel. Com 15 anos. Ele percebe que não tem conhecimento, habilidade para guiar o povo de Israel. E principalmente está na frente de batalha contra os seus inimigos. Mas ele lembra do que o seu pai havia falado para ele, de um Deus poderoso e de uma intimidade que anos tínhamos junto. Então ele se lembra, ele pega, então chama Deus no oculto e fala: Senhor, dá-me conhecimento, sabedoria para que eu guie o teu povo com a tua própria justiça. Ele não fala com a justiça dele, mas com a justiça do próprio Deus. Tem pessoas que estão querendo guiar o povo de Deus com a sua própria justiça. Não vai muito longe, Deus vai te abater. Deus vai te abater. Ai, decantará a neve as fugas. Caiu sobre ele tamanho conhecimento e sabedoria, Salomão. Mas no decorrer dos anos ele perde também, deixa-se fermentar no coração. Ele acha que não precisa mais do Senhor. Ele acha que pode resolver tudo com o seu próprio conhecimento. E quando ele coloca o conhecimento dele em ação, de Deus sai. Não faça nada sem consultar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenda isso. Consulta Deus primeiro. Vai para o joelho. Ora o Senhor. Pede Deus resposta. Se vir profecia contra você, eu não julgo o profeta. Mas ora e pede Deus resposta. Se for que Deus vai acontecer, se não for, vai cair por terra. Aleluia. Lá estava Salomão, achando que não precisava mais da sabedoria de Deus. Aleluia, Deus. Deus havia falado para ele não se ajuntar com mulheres estrangeiras, principalmente adorar Deus estrangeiro. Aleluia, Jesus. Mas esse cabeção foi para a sua própria sabedoria e se arrebentou todinho. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. Lá na frente ele se arrebenta todinho. O livro de Eclesiastes ele vai escrever bem assim, pastor Paulo, no capítulo 7, no versículo 34. Eu encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. É um certo tipo de mulher. Ele não fala da mulher, ele fala de um certo tipo de mulher. Quando ele fala dessa forma, entendemos o que ele quer dizer. É um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece em você é uma armadilha para pegar você. Os seus braços são correntes para prender. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. É isso que Deus está querendo com nós, é que nós fujamos. Isso é um veneno, isso tem sido um veneno, irmão. Eu falo para os irmãos sem medo de mentir, Deus ainda vai acabar com essas redes sociais. Deus falou que vai mudar fogo e vai acabar com as redes sociais. Porque ela tem sido um canal para a destruição de mulheres, irmãos. Ela pode ser útil por em algum caso. É fácil. Mas também com as coisas boas vêm as coisas ruins. Você entende isso? Vêm as coisas ruins. Eu tenho vontade, irmão, de ter conhecimento a respeito disso aqui, mas posso falar a verdade, Deus trata no meu coração, pastor. Eu falo para os irmãos que não querem ser santarrão demais, mas quem dera que eu fosse. Mas quem dera é meu sonho ser. E se eu chegar a esse patamar, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E assim é que Deus quer nós mesmos, é santarrão mesmo, irmão. É que as pessoas olham para você e falam, é santarrão, e Deus vai te abençoar mesmo, que seja mesmo. Mas Deus falou para mim não ficar com o celular, pastor. Eu falei, mas Senhor, precisa. Ele falou assim, não, deixa que eu vou fazer a obra lá no
não, quando você está olhando ali alguma coisa, você vai ver coisas desagradáveis. É uma armadilha para tirar você do foco de Deus. Você sabe disso e eu também. E querendo ou não, nossos olhos, nós somos curiosos. Querendo ou não, nós somos curiosos. Se nós vigiar, nós vamos lá e volta. Isso é a armação do diabo. A armadilha do diabo. Mas Deus vai fazer com que essa noite a gente vá para refletir nessa palavra pequena, mas genuína. Deus vai fazer com que nós venhamos entrar verdadeiramente numa intimidade. A palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, Ele não lembra daquilo que você tem praticado. Ei, quem é que não pegou? Ninguém é tão santo demais para bater no pé e dizer que é melhor do que o outro. Eu neguei por diversas vezes. 24 horas até por mim que sonho eu pego. Você também. Mas se nós conversar, o Senhor ia andar direito com Deus. Ele é poderoso para nos salvar. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. A igreja estava totalmente corrompida. Este profeta, ele passa a sentir o sentimento de Deus. Ele passa a sentir um pouco do sentimento de Deus. Aleluia, Jesus. Amor foi derramado sobre a vida dele. Aleluia. Se Deus fizesse isso comigo, com cada um de nós aqui, tocasse naquele que nós mais amamos, obviamente nós ia sentir o que é que perdeu um ente querido. Quem é? Será que se nós parar para pensar o tamanho do amor que esse Deus tem por nós, ele pega o profeta e faz uma referência. Meu Deus, é poder demais. Ele quer dizer, você entende tanto que eu amo esse povo, tanto que eu amo vocês. Glória. É bom demais, eu sou apaixonado por vocês. Deus está falando. É engraçado se nós parar para refletir, quanto mais a pessoa ama uma pessoa, mais ela quer desprezar, né, pastor? Sabia disso, irmão? Quanto mais eu falo, porque eu gosto de assistir a respeito de casal, porque eu quero andar bem com Deus e minha família, falar com ele, sentar, conversar com minha esposa. Mas quanto mais uma mulher ela ama o homem, mais ele quer dar o desprezo. E ele se interessa. Tu está entendendo? É um querendo machucar o outro. Assim é nós, irmão. Tem alguém lá em cima que ama nós com tanta força. Que amor é esse? Ele pegar o seu próprio filho, pagar um alto preço, irmão, de sangue por cada um de nós. Irmão. Aí tem alguém que olha para você e fala, pastor Paulo, você não vale nada. Como é que pode uma coisa dessa? Tem alguém que vai olhar para tu e vai falar, você não vale nada. Como se alguém pagou foi sangue por você? Não vale o quê? Ninguém paga por caro por algo desprezível. Quem paga? Você vai pagar caro por algo que não vale nada? Não, irmão. Você só vai pagar caro por algo que vai valer muito. Vai valer a pena você pagar um alto preço. Aí ele que faz carne e vida entre nós, cheio de amor e compaixão. Aí vem o mundo, morre por nós e agora nós temos que pisar no sangue de Cristo. E a igreja? Cadê a união da igreja? Cadê o amor de um para o outro? Aleluia, Jesus. Jogamos no mesmo time. Todos nós estamos na mesma intenção de subir para o céu. Está entendendo? Abraçar aqui e subir para o céu cantando com maior louvor para o Senhor. Mas é irmão com raiva do outro. O irmão vem na frente
para cantar um louvor, o outro fala assim, fogo não, mas esse que é isso? É, Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Venho pregar a palavra de Deus, o outro vai falar assim, Deus não está nesse negócio que é isso. Mas quer ir para o céu. Aleluia, Jesus. Quer ir para o céu. Está na hora, irmão. Está na hora de nós torcer, quando nós vemos o irmão chegando aqui, vindo aqui na frente, falar o amor de Deus, nós olhar para ele e falar bem assim, Senhor, já está tudo meu irmão, dá conhecimento, dá, derrama. Deus quer ver uma igreja unida. Deus quer ver uma igreja andar no mesmo espírito. Deus quer ver uma igreja verdadeiramente brilhar no Senhor diferente, irmão. As pessoas estão saindo da igreja, as pessoas estão saindo da presença do Senhor. A vaidade tem tomado a igreja. As pessoas não se vestem mais para Deus, vestem para a igreja. Está esquecendo da veste espiritual, cadê? Quem está mais querendo? Essa igreja estava dessa forma. Jerusalém, o centro espiritual que Deus mais admirava, está dessa forma. O profeta foi pego como uma referência para que ele viesse entender o sentimento que Deus tem. Da glória. E não vai demorar muito para Deus pegar homens e mulheres nessa terra. Escuta o que eu estou falando. Deus vai pegar homens e mulheres, vai derramar o seu sentimento, vai representar Ele aqui nessa terra. Ainda que muitos olham para você e desacreditam, ainda que muitos olham para você e falam que você não vai longe, mas eu tenho uma plena certeza e convicção do que eu estou falando, porque vem da parte do Senhor. Deus vai levantar homens e mulheres que tenham a audácia de pregar a verdade. Vai tirar a máscara de muitos que estão subindo em cima do púlpito, falando que Deus está no negócio enquanto Deus está calado. Vão passar vergonha porque Deus vai tirar do púlpito a incredulidade de muitos. Ai, Deus não envergonha o homem, mas Satanás será envergonhado. Aleluia, Jesus. Porque a palavra é o alimento. E muitos estão dando veneno. Muitos estão dando veneno à igreja. Por isso que a igreja fica fraca espiritualmente. A igreja não está tendo mais força de buscar. Quando eu falo a igreja, eu estou generalizando toda a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Ela não está tendo mais força para buscar. Ela não está tendo mais ânimo. O Espírito Santo não está mais nem acordando mais. Porque o pecado tem afastado cada um de nós da presença do Senhor. Está na hora de nós colocar a nossa vida verdadeiramente diante da presença de Deus. Está na hora de nós subirmos em cima dos cultos e pregar a verdade. Está na hora de nós virmos adorar a Deus, cantar para Deus e não para o homem. Está na hora de nós pegar e evangelizar na rua como antes. Está na hora de nós pegar uma caixa de som, colocar no meio de uma praça e dizer: a sabedoria ainda está gritando, a sabedoria ainda está falando, ela ainda estava no Aleluia, Deus. Aleluia.
A igreja do Senhor está machucada, irmão. Está ferida. É evidente, irmão, é em todo lugar, irmão. É em todo lugar. Tem um ministrado quinta-feira na igreja, em uma igreja, não vou citar o nome do pastor, mas fui pregar na igreja, meu irmão. Para mim é bom, para dar um glória, irmão. Estava travada, a batalha travada. Não é porque o irmão não quer. Não é porque o irmão está desanimado. Não é isso, é porque realmente a luta, irmão, está travada. E se não estiver buscando, não tem força, não tem ânimo, irmão. A gente só vai começar a entrar no patamar espiritual de glória, aleluia, para agradar o Senhor, quando nós descer verdadeiramente, quando nós renunciar tudo aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Oh, glória. Deus está triste. Eu sou meio. Muitos falam que eu sou meio doido. Minha família fala que eu sou doido por Jesus Cristo. Eu sou em cima disso porque eu falo mesmo. Fui pregar em outra igreja. E Deus, Ele trouxe uma espada muito forte, pastor, ao coração do anjo da igreja. Quando terminou o culto, antes de eu terminar a pregação, ele tomou o microfone da minha mão. E eu continuei pregando. Eu estava cheio de Deus falando a verdade, e ele tomou o microfone na minha mão. Eu olhei para ele e falei assim: pode, ela fica com ele. Eu vou falar de Deus. Um pouco me chama para você. E comecei a falar de Deus, pregando Deus. No final de tudo, ele chegou a mim e falou assim: ó, tem um caixão para você, para sua esposa e para suas duas filhas. Porque eu sempre fui junto com minha esposa, fazia toda vez que eu ia pregar, ela tomava conta da agenda, minhas duas meninas cantavam os louvores, ela dava uma saudação, depois ficava na retaguarda. A minha mulher tinha uma mania de estar orando, ela só levantava depois que eu terminava a pregação. Ela intercedia por mim. Ela só levantava depois que a pregação passou. Terminava. 50%, 100%, 50% do seu ministério, da sua esposa. Fica mais forte. Anos juntos, fica mais forte. Aleluia, Jesus. E toda vez que eu terminava de ministrar, eu sempre saudava ela com um beijo na testa. E ele pegou e falou que tinha um caixão para mim, para minhas filhas e para minha esposa. Porque eu estava pregando heresia. Eu sempre fui sincero na presença de Deus. Eu sei que falhei por diversas vezes. Eu nunca fui santão demais, igual muitas pessoas talvez podem pensar, não. Quantas e quantas vezes seu domingo é testemunho disso? Quantas e quantas vezes passei drogado na rua e passou o domingo, abri a porta da igreja e fala: entra, dorme aqui, me dá pão para me comer. Quantas vezes, e sabe o pior de tudo, irmão? É porque muitos irmãos sabem que Deus usa e que está passando uma luta, uma prova, e muitos debocham. Muitos, em vez de chegar ali e dar uma palavra, vem cá desabafar. Às vezes, quem está passando por luta tem medo de desabafar, irmão. E deixa a pessoa constrangida, e a pessoa sai falando, porque quer ver uma coisa, a pessoa quando não está no espírito, conta ela alguma coisa da sua vida. A igreja toda vai saber, irmão. Desse jeito, meu Deus. Está entendendo? Tem coisa que você vê, que é só para você. Se Deus te mostrou aquilo, é porque Deus te preparou para aquilo. Deus te mostrou para que você vai para o joelho e ora pelaquela vida. Mas você vai lá e toca a flauta. Você quer que todo mundo fique sabendo. Não é que alguém falando e tal. Você está entendendo? Você lembra quando Noé ele está tendo a plantação de uva? De repente, eu já estou acabando. Noé ele pede, depois que faz a plantação, ele toma um vinho. Ele toma tanto vinho que ele se embriaga. Quando ele fica
ladrão, ele fica despido, ou seja, nu. A Bíblia vai falar que ele tem um filho chamado Cã, ele vai lá e vê a nudez do pai. Ele pega a nudez do pai e vai dividir agora com os irmãos. Ele pega e vai, o pai tá só misericórdia lá, no fim, sem vergonha, tá no lá, ó. Você está entendendo? Aí Deus pega e mostra a nudez de uma irmã ou de um irmão, tá certo? Tu pode prestar atenção, todo crente que cai, quando ele vê um irmão que está na presença de Deus, ele abaixa a cabeça. Sinal de respeito, irmão. E de vergonha, porque a vergonha tem de estar naquela situação. Está entendendo? Aí Cã pega e vai lá e fala para os irmãos. Só que os irmãos foram vigilantes, sabe o que eles fazem? Ele pega a capa aqui, ó. Ele pega os dois pés, Jefé e Zé. Ele pega a capa aqui e encosta. Ele não quer ver a nudez do pai. Ele pega e cobre a nudez do pai. O que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que tem coisas que Deus vai mostrar para você. E esse confidencial é com você e aquele que você viu. Tem coragem de pagar um preço pela vida dele ou dela. Porque você vai falar da vida do seu irmão. Jesus. Se Deus está te mostrando é porque Ele tem tamanho confiança em você e a sua oração fez efeito. Aí você não entende, você pediu Deus para falar contigo e te usar tremendamente. Aí Deus está te dando a oportunidade de você ser usado e ser canal de vida e você não estava mal. Você vai falar mal do seu irmão. É forte isso aí, Jesus. Você entende o mistério de Deus? Aí o pai pega e levanta. E quando o pai levanta, ele fica muito revoltado, porque ele sabe o que o filho fez. Aí ele pega e amaldiçoa o filho mais novo. Entende? Então entenda isso aqui. Se nós estamos na mesmo time, se nós somos classificados pelo Senhor, somos um batalhão de soldados, concorda comigo, igreja? E se um dos seus irmãos for ferido na batalha, a intenção é o quê? De ir lá e ajudar ele, levantar ele, bora, tamo junto, porque daí vier, não é? É isso que Deus manda falar para a igreja. Eu convido a igreja a ficar de pé. Rápido do Espírito Santo.